A regulamentação do contrato de trabalho intermitente pela Lei nº 13.467/17, o Brasil a caminho da institucionalização da precariedade. Sayonara Grilo Coutinho Leonardo da Silva. Tiago Patrício Gondim. Natalia Marble Miranda Santos. Resumo. À luz dos referenciais analíticos provenientes do campo das ciências sociais que procuram apreender alguns fenômenos atinentes à dinâmica atual de um sistema capitalista de caráter neoliberal e globalizado, como a flexibilidade do tempo de trabalho e a precarização das relações de trabalho, o artigo examina os principais aspectos da regulamentação do contrato de trabalho intermitente pela Lei nº 13.467/17, refletindo sobre em que medida a criação de tal instituto está associada à imposição de um novo padrão de organização do trabalho no país. Para tanto, seleciona-se um material composto por obras dogmáticas, enunciados da segunda jornada de direito processual e material do trabalho, ações diretas de inconstitucionalidade e documentos do processo legislativo que resultou na reforma trabalhista com o objetivo de observar os sentidos atribuídos ao contrato de trabalho intermitente no campo institucional. 1. Introdução. O artigo, em sua primeira seção, apresenta a noção de flexibilidade do tempo de trabalho a partir de aportes teóricos do campo das ciências sociais para observar a sua inserção na dinâmica atual de um capitalismo de caráter neoliberal e globalizado, bem como as características inerentes a tal noção que permitem a imposição de um novo padrão de organização do trabalho, em diálogo com as obras de Sadi Dal Rosso e Richard Sennett. Na segunda seção, aborda a relação entre as diversas formas de flexibilidade, em especial a do tempo de trabalho, e a noção de precarização das condições de trabalho, ressaltando os efeitos deletérios da erosão da jornada de trabalho em tempo integral para os diversos aspectos que compõem a vida dos trabalhadores. Por fim, em sua última seção, examina as principais características da regulamentação do contrato de trabalho intermitente pela Lei nº 13.467/17 a partir dos sentidos que lhes são atribuídos pelos juristas e outros agentes inseridos no campo institucional, indagando-se em que medida tal modalidade contratual representaria a conjugação de um trabalho flexível e precarizado. 2. A reconfiguração do sistema capitalista e o sentido da flexibilidade do trabalho. O tempo de trabalho tem sido constantemente objeto de controle e de embates no campo das relações de trabalho em sociedades capitalistas. Dal Rosso, 2017, p9-10. A delimitação do labor em jornadas de caráter integral, tal como prevaleceu, ao menos para parte dos trabalhadores, durante o estado de bem-estar social, resultou da deflagração de movimentos coletivos por melhores condições de trabalho que reduziram a exploração desenfreada da força de trabalho pelo capital. Dal Rosso, 2017, p21-24. Entre os efeitos dessas mobilizações consta a interferência do Estado na distribuição dos horários de trabalho ao promover a regulamentação de uma jornada laboral comum aos trabalhadores. Desse modo, o tempo integral de trabalho, ou a rotina, nem sempre foram vistos como um mal a ser combatido. Ao contrário, a regulamentação deste tempo significou a conquista de direitos e garantias sociais, assim como uma efetiva melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. Dal Rosso, 2017, p21-38. É bem verdade que rotinas excessivamente rígidas,
baseadas numa ética de muito trabalho, Dal Rosso, 2017, p. 36-39, podem ser perniciosas aos trabalhadores, por questões de segurança e de saúde física e mental do trabalho. Por outro lado, o equacionamento de tempo com menos trabalho pode permitir o fortalecimento de relações socioafetivas e familiares, possibilitando a construção de sólidas narrativas lineares de longo prazo que importam na moldura do caráter pessoal dos trabalhadores inseridos em uma sociedade capitalista. Sennett, 2009. A intensificação das demandas do mercado por maior flexibilidade, de acordo com Harvey, 2017, p. 140, tem raízes na incapacidade do regime fordista/keynesiano de conter as tensões próprias do capitalismo, evidenciadas entre as décadas de 1960 e 1970 nos países capitalistas centrais, impulsionando a transição do modelo de capitalismo fordista para o de acumulação flexível, no bojo da ascensão do neoliberalismo. Nesse período, segundo a narrativa que se tornou hegemônica, o principal obstáculo para a expansão do capital consistiria na rigidez crescente dos compromissos assumidos pelo Estado. Com isso, buscava-se um modelo produtivo que se adaptasse com mais facilidade às exigências de um capitalismo global e altamente tecnológico. As consequências da reconfiguração do capitalismo, que ocorreu a partir da década de 1970, recairão em larga escala sobre os trabalhadores, uma vez que o mercado de trabalho sofreu uma intensa reestruturação mediante a qual o patronato, aproveitando-se das altas taxas de desemprego, impôs aos trabalhadores regimes e contratos de trabalho mais flexíveis, com a diminuição do emprego do trabalho regular e o aumento do uso de trabalho em tempo parcial, temporário ou subcontratado. Harvey, 2017, p. 143. Embora os contratos flexíveis não despertem uma desaprovação imediata da classe trabalhadora, pois, por vezes, podem ser mutuamente benéficos, os efeitos agregados desse ímpeto flexibilizatório quando se consideram a cobertura de seguro, os direitos de pensão, os níveis salariais e a segurança no emprego, de modo algum parecem positivos do ponto de vista da população trabalhadora como um todo. Harvey, 2017, p. 144. Dal Rosso, 2017, p. 79, sublinha que a virada paradigmática do modelo de trabalho por tempo integral, característico do estado de bem-estar social, para as distribuições de tempo mais flexíveis, não dá conta da realidade dos países periféricos. A razão para isso é que, em muitos deles, sequer se concluiu a transição plena para o padrão de jornadas de tempo integral regulamentadas, como é o caso do Brasil, onde o processo seria de transição dos tempos não regulamentados para os tempos regulamentados. Por esse motivo, Dal Rosso diferencia a flexibilidade pré-fordista, ou pré-regulamentação, e a flexibilidade pós-fordista, ou pós-regulamentada. Para o autor, embora as práticas de flexibilidade pré-regulamentação já fossem largamente utilizadas no país muito antes desse momento histórico, o avanço das políticas neoliberais a partir dos anos 1970 no mundo e no Brasil, principalmente nos anos 1990, estimulou a instrumentalização mais ampla da flexibilidade baseada na otimização do tempo do trabalho, com o objetivo de reduzir o custo do trabalho e aumentar a competitividade e a produtividade. O efeito disso no mercado de trabalho brasileiro, argumenta,
foi a convivência entre formas de flexibilidade pré-regulamentação e pós-regulamentação. O termo capitalismo flexível, por sua vez, é utilizado por Sennett para designar uma fase na qual foi atacada a ideia de rotina e em que o próprio sentido do trabalho foi ressignificado. Essa estrutura flexível, no entanto, consubstancia apenas uma nova roupagem para velhas intenções. Sennett, 2009, p. 9. Para o autor, a flexibilidade, nesse contexto, nada mais seria que uma armadilha que esconde práticas sistêmicas de controle e poder, composta por três elementos estratégicos, e, a reinvenção descontínua das instituições, 2, especialização flexível, e 3, concentração sem centralização, 2009, p. 54 e 73. A reinvenção descontínua das instituições parte da crença mercadológica moderna de que redes elásticas são mais fáceis de serem reinventadas, de modo que um sistema fragmentado comporta a possibilidade de reformular definitiva e irrevogavelmente as instituições para que o presente se torne descontínuo com o passado. Sennett, 2009, p. 55. Como exemplo dessa característica encontram-se os processos de reengenharia empresarial, voltados para replanejar e enxugar instituições em busca de maior eficiência. Não obstante essas práticas tenham se mostrado, em verdade, caóticas e improdutivas, elas cumprem um papel muito importante na dinâmica do capitalismo flexível, pois ligam-se à volatilidade do mercado consumidor. Sennett, 2009, p. 58 e 59. Essa volatilidade do mercado consumidor impõe o que se chama de especialização flexível, isto é, um processo que coloca produtos no mercado de forma cada vez mais rápida, tornando-se os fatores externos determinantes na estrutura produtiva interna das empresas em oposição ao modelo de produção fordista. Sennett, 2009, p. 61. A terceira característica que o autor demonstra é a concentração sem centralização opera pelo ilusório desfazimento da pirâmide hierárquica tradicional de poder e concessão de uma falsa liberdade. Essa estratégia sugere uma fragmentação do controle do trabalho, porém, o que de fato ocorre é a concentração do controle pelo estabelecimento de metas de produção impossíveis. A estrutura institucional, ao contrário das pretensões de desburocratização, torna-se mais complexa e menos transparente. 2009, p. 67. As três estratégias são empregadas conjuntamente no sistema de produção flexível, por exemplo, na confabulação do flexitempo. Verifica-se a constituição de um mosaico de horários individualizados em que empregados de uma mesma empresa laboram em horários ou locais completamente distintos, sendo tal situação possível graças ao avanço das tecnologias da comunicação. Os trabalhadores são levados a crer que possuem o controle sobre a programação flexível de seu tempo quando, na realidade, esse controle é exercido apenas por alguns poucos trabalhadores privilegiados. Sennett, 2009, p. 68. Estudos demonstram que trabalhadores que laboram em casa ou longe do escritório, em teletrabalho, por exemplo, podem ter o controle sobre o local de trabalho, mas não adquirem maior controle sobre o trabalho em si, sendo muitas vezes mais supervisionados do que os trabalhadores em jornadas normais. Sennett, 2009, p. 66. Observe-se que os estudos de Sennett precedem as tecnologias disruptivas típicas, a gig economy e a subordinação algorítmica que intensificam ainda mais o controle sobre o trabalho à distância. No entanto,
Para Dal Rosso, 2017, p. 44, o relato genérico sobre a transição do modelo fordista/keynesiano de produção para o paradigma da acumulação flexível, ou capitalismo flexível, embora importante, não é suficiente, por si só, a compreensão do processo de flexibilização em sua complexidade. Segundo o autor, a questão da distribuição de jornadas de trabalho, e dos horários dentro dessas jornadas, ocupa um papel decisivo na produção e realização de valor, motivo pelo qual a opção por flexibilidade precisa também ser analisada sob a ótica da teoria do valor-trabalho. A concepção de flexibilidade que vigora hoje a coloca como estratégia empresarial de incremento da competitividade no cenário do capitalismo mundial, sem que haja quaisquer preocupações quanto aos efeitos positivos ou negativos dessa flexibilidade sobre os trabalhadores. Assim, as diversas formas de flexibilidade passam a ocupar lugares estratégicos nas decisões empresariais de crescimento, expansão e desenvolvimento. Dal Rosso, 2017, p. 45. A flexibilidade, nesses termos, argumenta Saad Dal Rosso, deixa de ser um elemento da autonomia do trabalhador sobre o seu tempo de trabalho para representar a sujeição desse tempo às necessidades empresariais. Transforma-se num mero instrumento neoliberal de barateamento de custos da força do trabalho e de melhor aproveitamento das potencialidades dessa força de trabalho dentro da produção. No contexto das políticas de austeridade, retornam os discursos pela flexibilização das relações laborais amparados em fórmulas institucionais que ampliam a precariedade. O Estado ocupa papel ativo para estabelecer regras que flexibilizam relações jurídicas e processos produtivos, seja mediante desregulamentação, seja pela redução dos patamares já adquiridos de direitos trabalhistas. No que concerne ao tempo de trabalho e regimes laborais, Dal Rosso observa a criação de atalhos por meio dos quais os tempos e horários de trabalho se tornam mais adequados ao processo de acumulação do capital. Dal Rosso, 2017, p. 65. Uma análise do percurso de elaboração da Lei nº 13467/2017 sugere a tentativa de legalização de mecanismos de flexibilidade, até então ilícitos, praticados no país, ao mesmo tempo em que outras formas de flexibilidade provenientes de experiências ultraliberais são adotadas. Essas práticas, contudo, distanciam-se de arranjos capazes de favorecer também os trabalhadores e atuam como instrumentos exclusivos de aprofundamento do controle do capital sobre o tempo de vida. 3. Flexibilização e precarização do trabalho. Sennett, 2009, tratou do sentimento de estar à deriva que o modelo neoliberal de trabalho flexível provoca nos indivíduos que trabalham. O problema reside, segundo o autor, na impossibilidade dos trabalhadores criarem sólidas narrativas sobre sua trajetória, pois a flexibilidade fissura as relações interpessoais e a relação com o próprio trabalho. Ela impede o planejamento e a construção de vínculos socioafetivos que durem no tempo. O trabalhador que precisa constantemente adaptar-se e readaptar-se às exigências do mercado pouco sabe sobre o seu trabalho, sobre as pessoas com as quais trabalha e sobre si, distanciando-se de quaisquer referências éticas. Salientar as consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo é a tônica do esforço teórico de Sennett, que articula a flexibilidade no trabalho com dimensões morais e subjetivas dos indivíduos. Se por um lado a velha ética do trabalho, que persiste hoje, porém com muito menos força,
pautada no uso autodisciplinado do tempo e no valor da satisfação adiada, poderia também produzir consequências autodestrutivas ao caráter. A nova ética do trabalho pautada na máxima da adaptabilidade do trabalhador produz uma superficialidade degradante. Sinet, 2009, p. 18119. Em suma, Sennett, 2009, compreende que os arranjos flexíveis de produção e trabalho no novo capitalismo deterioram o caráter individual dos trabalhadores, porque o trabalho constitui uma dimensão importante da identidade em uma sociedade capitalista. A flexibilidade, nos moldes em que é imposta, sob as exigências de trabalhadores capazes de assumir riscos e de se reinventar a todo tempo, confere uma qualidade de superficialidade às suas relações consigo mesmos, com a coletividade e com o próprio trabalho ao privá-los de experiências longas e duradouras, relegando-os à incerteza, à indeterminação, à insegurança, à desorganização e ao descontrole sobre o seu tempo de trabalho e o seu tempo de vida. No Brasil, Sade Dal Rosso se volta à compreensão da flexibilidade no modo como se trabalha, no quanto ou no quando se trabalha. O mecanismo da distribuição de horários de trabalho de maneira mais flexível cria condições para diversas formas de flexibilização, tais como a flexibilização salarial, com rebaixamento do salário para a elevação dos lucros, e redução do contingente de empregados, além de diluir os limites entre os tempos de não trabalho e os tempos de trabalho, com a consequência de que aqueles são constantemente invadidos por estes. De um lado, a flexibilidade de horas extras pode levar o trabalhador à exaustão, de outro, a insuficiência de horas implica densidade do trabalho e a supressão do tempo morto. Dal Rosso, 2017, p. 271. Os efeitos disso podem servir muito bem aos propósitos patronais no capitalismo de matizes ultraliberais, mas têm impactos desastrosos sobre as condições de trabalho e sobre o próprio trabalhador, pois a flexibilidade precariza o trabalho com a retirada de direitos e com a criação de novas desigualdades entre grupos sociais. Dal Rosso, 2017, p. 271. A relação entre precarização, dominação e fragmentação de identidades de classe é a perspectiva para a compreensão do fenômeno adotada, dentre outros, por Graça Druck. A precarização, para a autora, se apresenta como uma estratégia de dominação social em que condições precárias de trabalho e emprego são impostas frente à permanente ameaça do desemprego estrutural. 2011, p. 41, criando uma concorrência entre trabalhadores que leva à fragmentação da classe trabalhadora. Tal estratégia teria o objetivo de submeter os trabalhadores ao capital para que estes aceitem as mudanças do trabalho como inevitáveis e inadiáveis, isto é, como resultados naturais do novo capitalismo, e não como fruto de opções voltadas para a manutenção das relações de submissão. Estabelece-se, pois, as condições precárias de trabalho como regra, inclusive em países que não experimentaram plenamente o estado de bem-estar social e não obtiveram uma universalização do trabalho regulamentado. É o caso do Brasil, onde a precarização das condições de trabalho sempre foram bastante usuais. Druck, 2011, p. 42 e 43. A autora considera que a precarização social do trabalho possui 6 dimensões distintas, e, vulnerabilidade estrutural e contratos de trabalho precários sem proteção social. 2. Intensificação do trabalho e terceirização. 3. Insegurança e saúde no trabalho. 4.
perda da identidade individual e coletiva, v. fragilização da organização de trabalhadores, e v. ataque às formas de regulamentação do Estado e crise do direito do trabalho. A massa de trabalhadores precarizados constitui-se, pois, num grupo de trabalhadores heterogêneo, fragmentado e altamente vulnerável, Druck, 2011, 47. As jornadas intensas, em regra, expõem os trabalhadores ao maior risco de acidentes e de adquirirem doenças decorrentes do labor, Druck, 2011, 49. Soma-se a isso o isolamento e a perda de enraizamento, de vínculos, de inserção de uma perspectiva de identidade coletiva, resultantes da descartabilidade, da desvalorização e da exclusão que enfraquece a capacidade de organização dos trabalhadores e esfacela a identidade coletiva. Nesse sentido, a consolidação das leis do trabalho, CLT, passa a ser vista como uma velha e ultrapassada barreira à modernização, se fazendo urgente a retirada dos encargos impostos para o livre funcionamento do mercado, Druck, 2011, p. 52 e 53. Para Giovanni Alves, a precarização estrutural do trabalho é uma característica presente de um capitalismo flexível que se assenta na exploração da força de trabalho a fim de aumentar a produtividade e o lucro, 2013, p. 3 e 4. Em tal processo, segundo o autor, ocorre a desconstituição do ser humano genérico, ao se reduzir o trabalho vivo ao status de mercadoria, negar espaço para as subjetividades humanas e se articular o desmanche dos coletivos laborais. Alves, 2013, p. 10-20. No direito do trabalho, as fórmulas de precariedade são facilmente identificadas em certas modalidades contratuais ou modos de organização temporal ou espacial do labor, dentre as quais se destacam o contrato por tempo parcial, o trabalho temporário, o teletrabalho, a terceirização, o banco de horas, entre outros. Tais arranjos cresceram nas últimas décadas, o que é evidenciado por alterações normativas, mas, sobretudo, pelas próprias estatísticas do trabalho. Sade Dal Rosso, 2017, p. 171264, estuda a configuração do mercado de trabalho brasileiro, as atividades nas quais estão alocados os trabalhadores submetidos à distribuição de horários flexíveis de trabalho e o perfil desses trabalhadores que estão mais expostos às condições laborais precárias a partir de uma análise comparativa dos dados fornecidos pelos censos demográficos de 2000 e 2010, bem como da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, ambos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O número de trabalhadores em jornadas inferiores a 19 horas ou menos dobrou, de 4,7% para 9,6% em 10 anos, atingindo 5 milhões de trabalhadores em 2010, embora as comparações entre os censos demográficos de 2000 e 2010 demonstrem também a tendência geral dos países periféricos de migração das jornadas pré-regulamentadas para jornadas de tempo rígido, Dal Rosso, 2017, p. 177. Os setores que empregarão mais trabalhadores em jornadas reduzidas são bancos e finanças, educação, saúde, administração pública, informação e comunicação, e empregos domésticos, enquanto os setores primário e secundário, comércio, construção e transportes possuem as jornadas mais longas. Quanto à faixa etária, as cargas de trabalho semanais de 39 horas ou menos são exercidas majoritariamente por jovens e idosos.
Os trabalhos parciais têm grande incidência também no universo de trabalho desempenhado por mulheres. Dal Rosso, 2017, p. 237. Relativamente aos critérios de raça, parte significativa dos trabalhadores em horários flexíveis é formada por indivíduos pretos ou pardos. 2017, p. 254. Essas dimensões devem ser realçadas, já que permitem relacionar as novas fórmulas contratuais ultraflexíveis, adotadas na reforma trabalhista de 2017, com a precarização do trabalho e permitem indagar em que medida a flexibilidade adotada pode vir a reforçar as discriminações estruturais existentes na sociedade, em particular diante das desigualdades geradas a partir dos marcadores de gênero e raça. Este é um tema em aberto, para o qual é necessário compreender a figura da intermitência e do contrato de trabalho intermitente na forma em que foram introduzidos no direito brasileiro. 4. O trabalho intermitente na Lei nº 13.467/17, a institucionalização da precariedade. A Lei nº 13.467/17 alargou o conceito de contrato de trabalho ao estabelecer no caput do artigo 443 da CLT a possibilidade do ajuste para prestação de trabalho intermitente. Com as inclusões na CLT do 3º ao artigo 443 e do novo artigo 452A foram instituídos o contrato de trabalho intermitente e os procedimentos para sua formalização. Os documentos legislativos produzidos durante o processo de tramitação da reforma trabalhista no Congresso Nacional contêm uma série de argumentos que foram mobilizados para apresentar uma posição favorável a tal medida. Entre eles, destaca-se a redução do desemprego, a ampliação da formalização do emprego, a contenção do ativismo da justiça do trabalho, a valorização do sistema de negociação coletiva e a possível diminuição do excessivo número de entidades sindicais. Tais justificativas demonstram a tentativa dos poderes executivo e legislativo de construir uma narrativa de que a reforma trabalhista ampliaria a proteção aos trabalhadores até então informais e valorizaria a autonomia coletiva, atendendo a demandas históricas de uma parte do movimento sindical ou corrigiria problemas pertinentes a uma estrutura sindical apresentada como tendo caráter corporativista e com baixos níveis de representatividade. Contudo, não obstante a tentativa de apropriação do discurso da crítica às fórmulas jurídicas que estruturam o direito e as relações de trabalho no Brasil, diversos autores dos campos da sociologia, da economia e do direito do trabalho redarguem que as reformas rumam em outra direção, pois estão em sintonia com a crescente submissão da organização do mercado de trabalho ao paradigma da flexibilidade, com potencial de rebaixamento e precarização dos direitos. Com relação ao contrato de trabalho intermitente, no parecer do relator na Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 6787-2016, deputado federal Rogério Marinho, PSDB/RN, afirma-se que tal modalidade contratual é um dos mecanismos para modernizar as relações de trabalho sem a promoção da precarização do emprego, reduzir a rigidez da CLT, aumentar a competitividade do país no cenário internacional com a atração de novos investimentos e gerar novos empregos. Contudo, até mesmo o relatório do parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, de autoria do senador Ricardo Ferraço,
PSDB/ES, embora aderisse ao discurso de que a instituição de tal contrato seria uma medida destinada a reduzir os altos índices de rotatividade e permitir a inclusão no mercado de trabalho de jovens, mulheres e idosos, recomendou a edição de medida provisória para a concessão de salvaguardas ao trabalhador que evitassem a incidência de abusos e precarização e a delimitação de setores econômicos em que o trabalho intermitente seria permitido. Porém, diante do acordo realizado entre o Poder Executivo e os senadores da base governista para a aprovação com celeridade da reforma trabalhista, as diversas emendas incorporadas ao projeto de lei originário durante a sua tramitação na Câmara dos Deputados, que alteraram em diversos pontos os textos da CLT e da Lei nº 6.019/74, não foram objeto de nenhum veto no Senado sob a condição de que alguns reparos considerados necessários pelos senadores na regulamentação de determinados dispositivos seriam feitos mediante edição de medida provisória. Com o início da vigência da reforma trabalhista, o governo federal editou a medida provisória número 808/17. Na exposição de motivos, o Executivo justifica a alteração do artigo 452-A e a inclusão dos artigos 452-B a 452-H ao texto da CLT relativos à regulamentação do trabalho intermitente para apresentar o que seria uma definição mais adequada dos elementos que caracterizam o seu regime de contratação e, assim, distinguir com mais clareza tal modalidade de contrato de outras já previstas na legislação trabalhista, como o contrato por prazo determinado, o contrato de trabalho temporário e o contrato a tempo parcial. Em 23 de abril de 2018, com a caducidade da medida provisória número 808/17 devido ao decurso temporal, a CLT voltou a conter somente as alterações realizadas pela Lei nº 13.467/17. O Ministério do Trabalho, contudo, um mês depois, com fundamento no inciso 2º, parágrafo único, do artigo 87 da Constituição Federal, editou a Portaria número 349, de 23 de maio de 2018, e sob o argumento de estabelecer regras atinentes à execução da Lei nº 13.467/17, reproduziu em grande parte a redação apresentada pela MP número 808/17 com relação à regulamentação do contrato de trabalho intermitente. O cenário atual do direito do trabalho, diante da densidade das alterações realizadas pela Lei nº 13.467/17 na CLT, evidencia uma série de disputas em torno da interpretação e aplicação das normas que compõem a reforma trabalhista com a produção de um vasto material formado por obras cuja abordagem, em geral, é predominantemente dogmática ou teórica, servindo de objeto de análise para mapear o conteúdo dos principais confrontos, incluindo os argumentos mobilizados para justificar determinada posição a partir da adoção de critérios hermenêuticos de forma expressa ou implicitamente que delimitam o ponto de partida da reflexão, e observar a tendência, por exemplo, do entendimento doutrinário sobre alguns institutos e categorias jurídicas. Especificamente, com relação ao contrato de trabalho intermitente, verifica-se a partir do exame de um conjunto de textos selecionados que analisam, mediante diferentes perspectivas,
a regulamentação formulada pela reforma trabalhista sobre o tema, a existência de conclusões que se aproximam ao permitirem o estabelecimento de uma relação direta entre o formato conferido a tal modalidade de contratação e a precarização das relações de trabalho. A partir da interpretação literal do caput e do terceiro do artigo 443 da CLT, o trabalho intermitente é concebido como uma modalidade de contrato laboral que poderia ser, em tese, aplicado em qualquer atividade econômica, com exceção expressa dos aeronautas, para a regulação da prestação laboral de modo subordinado, não exclusivo, descontínuo, isto é, com alternância de períodos de trabalho e de inatividade, e a prazo indeterminado. Em tal modalidade de contrato, os períodos de inatividade, também denominados de não trabalho, não são considerados tempo à disposição do empregador, assegurando-se ao trabalhador intermitente o gozo do direito ao salário somente nas ocasiões em que efetivamente se ativar e laborar. Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado, 2017, P154155, observam que o contrato de trabalho intermitente, nos moldes em que foi proposto pela Lei nº 13.467/17, e caso seja realizada apenas uma interpretação literal dos dispositivos que o regulamentam, pretende romper com as noções de duração do trabalho, e de jornada, e de salário, concebidas como direitos constitutivos da estruturação do direito do trabalho. Busca-se uma relação que amplia o tempo à disposição do empregador, porém sem os efeitos jurídicos desse tempo reconfigurado. Por outro lado, afirmam que os novos preceitos normativos teriam a intenção de criar um contrato de trabalho sem salário, afastando a definição desse instituto enquanto parcela contraprestativa devida e paga pelo empregador a seu empregado em virtude da existência do contrato de trabalho. Em contraponto, os autores propõem a realização de uma interpretação lógico-racional, sistemática e teleológica do artigo 443, caput e terceiro, combinado com o artigo 452-A da CLT, caput, e seus parágrafos e incisos, o que resulta na análise desses dispositivos à luz do artigo 78, caput e parágrafo único, da CLT, e do artigo 7º, da Constituição, concluindo-se que aos empregados que percebam remuneração variável, como seria o caso dos trabalhadores intermitentes, é assegurada a garantia de salário nunca inferior ao mínimo legal, inclusive para os meses contratuais sem convocação para o trabalho. No mesmo sentido, a segunda jornada de direito material e processual do trabalho, promovida pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho ANAMATRA, em parceria com outras entidades, produziu uma série de enunciados a partir do exame do texto da Lei nº 13.467/17 com destaque para o enunciado número 2 que concebe o exercício do controle difuso de constitucionalidade e do controle de convencionalidade das leis e o uso de todos os métodos de interpretação e aplicação das normas disponíveis, como procedimentos associados à obrigação dos magistrados de cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, reputando autoritária e antirrepublicana as ações políticas, midiáticas, administrativas ou correcionais que pretendam imputar ao juiz do trabalho o dever de interpretar a Lei nº 13.467/17 de modo exclusivamente literal/gramatical. Com relação ao contrato de trabalho intermitente, e com base nos procedimentos vinculados ao campo interpretativo expressos pelo enunciado número 2,
o enunciado número 73 da segunda jornada considera inconstitucional tal modalidade contratual por afrontar o direito fundamental do trabalhador aos limites de duração do trabalho, ao 13º salário e às férias remuneradas, enquanto o enunciado número 74 adota o entendimento de que a proteção jurídica do salário mínimo, consagrada no artigo 7º, da Constituição, se estende aos trabalhadores sob o regime de trabalho intermitente. Por meio de experiências estrangeiras, Roberta de Oliveira Souza, 2018, P399401, observa que a regulamentação do contrato de trabalho intermitente pela Lei nº 13.467/17, à luz da legislação italiana, não prevê limites de idade e de jornada de trabalho que impediriam o uso irrestrito desse instituto, bem como a concessão de uma indenização ao trabalhador pelo tempo à disposição nos meses em que ele não foi convocado para trabalhar e a vedação do uso desse tipo de contratação na administração pública e para a substituição de empregados nas seguintes situações, e, no exercício do direito de greve, 2, em decorrência de suspensão, 3, em virtude da redução da carga horária, e, 4, por conta de dispensa coletiva, desde que os novos empregados tenham sido contratados para executar as mesmas tarefas dos dispensados dentro do prazo de 6 meses. Do mesmo modo, ao analisar a regulamentação do direito português sobre o trabalho intermitente, Aloysio Correia da Veiga, 2018, P3840, observa que a aplicação desse regime jurídico circunscreve-se às atividades de natureza descontínua ou de intensidade variável das empresas, tendo definidos normativamente os limites dos períodos de trabalho e de não trabalho ao longo do ano. Diante disso, o enunciado número 90 da segunda jornada estabelece restrições ao uso do contrato de trabalho intermitente. Em seus itens 1, 2 e 3, respectivamente, afasta o emprego de tal modalidade contratual para o atendimento de demanda permanente, contínua ou regular de trabalho, dentro do volume normal de atividade da empresa, em decorrência da substituição de posto de trabalho regular e permanente e por conta de opção do empregador para adotar a escala móvel e variável de jornada. Concomitantemente, em seu item 4, reconhece o direito subjetivo à convocação do empregado contratado sob o regime da intermitência, sendo ilícita sua preterição ou a omissão do empregador. Homero Batista Mateus da Silva, 2017, P74, afirma que as características da regulamentação do contrato de trabalho intermitente podem promover, de modo artificial, a queda dos índices de desemprego sem que as pessoas tenham renda assegurada. Veiga, 2018, P46-47, por sua vez, ressalta que a dinâmica do trabalho intermitente fere o princípio da continuidade do contrato de trabalho, sendo que o fato do trabalhador somente receber salário pelas horas efetivamente laboradas, em conjunto com a descontinuidade da prestação de serviços, implica uma situação de imprevisibilidade, instabilidade e insegurança que impede o trabalhador intermitente de realizar planos e projetos pessoais e profissionais, sem contar os efeitos físicos e mentais da expectativa e incerteza geradas na espera do chamado do empregador. Diante disso, o autor avalia que o contrato de trabalho intermitente não apenas transfere o risco da atividade econômica ao empregado, como também permite que as empresas tenham sempre mão de obra disponível sem nenhum custo adicional. Veiga, 2018, P49.
De acordo com o 6º do artigo 452 da CLT, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado contratado sob o regime de trabalho intermitente receberá o pagamento imediato da remuneração, das frações correspondentes às férias proporcionais com acréscimo de 1/3, do 13º salário proporcional, do repouso semanal remunerado e dos adicionais legais, a exemplo, segundo Luciano Martinez, do adicional de horas extraordinárias se houver a extrapolação do limite diário da 8ª hora de trabalho e do adicional noturno, se o serviço for prestado entre 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte, 2017, p. 122. Ao considerar que o rol do 6º não exaure os direitos dos trabalhadores intermitentes, Cassar e Borges, 2017, p. 69, estendem a estes os benefícios garantidos aos empregados contínuos, como vale-transporte e salário-família. Com relação à forma de regulamentação do pagamento das férias, os autores constatam que o empregado intermitente gozará de férias sem receber e receberá as férias muito antes do seu gozo. Cassar, Borges, 2017, p. 69. Em Hermenêutica Apurada, Homero Silva, 2017, p. 76, considera que a criação da figura jurídica das férias gozadas não remuneradas fere a norma prevista no inciso 17 do artigo 7º da Constituição que garante ao trabalhador o gozo de férias anuais remuneradas com acréscimo de 1/3. Com isso, caso se opte por uma interpretação estritamente literal dos dispositivos legais que regulamentam o contrato de trabalho intermitente, observar-se a alta plasticidade dessa modalidade de contratação para atender exclusivamente os interesses do empregador, na medida em que os trabalhadores intermitentes não possuem jornadas prefixadas e nem podem prever com precisão o valor da sua remuneração e quando eles irão recebê-la. Desse modo, o empregador passa a ter a possibilidade de exercer um controle ainda mais intenso da atividade laborativa, cabendo-lhe a faculdade de distribuir as horas de trabalho que o empregado deverá cumprir. A opção de recusa de prestação de serviço, por sua vez, nos moldes em que tal contrato fora regulamentado, visa encobrir a total submissão do trabalhador ao empregador sob um manto de uma autonomia ilusória, posto que não aceitar a convocação significaria para o trabalhador o total alijamento dos meios de garantia de sua subsistência. Assim, o empregado é obrigado a estar sempre à disposição, pois se não há trabalho não há salário, abrindo-se o caminho para a invasão sem restrições dos tempos de trabalho nos tempos de não trabalho. Dal Rosso, 2017, p. 75 e 76. Ao passo que o trabalhador em trabalho intermitente poderá enfrentar longos períodos sem ser chamado ao trabalho e, por conseguinte, sem receber salário, poderá da mesma forma se ver obrigado a se vincular a múltiplos contratos, resultando em horas de labor excessivas. De todo modo, o contrato de trabalho intermitente obstaculiza o planejamento dos tempos de trabalho e dos tempos de não trabalho, o que é agravado pela mitigação do direito às férias remuneradas. Ademais, o contrato de trabalho intermitente tem potencial de fragmentar a classe trabalhadora, ao produzir diferenças entre trabalhadores intermitentes e os submetidos a jornadas normais numa mesma empresa, além de permitir a diluição do convívio interpessoal pelo eventual distanciamento desses trabalhadores do espaço de trabalho por longos períodos. As indeterminações, incertezas e inseguranças aos quais são expostos podem ser danosas às suas relações interpessoais e à maneira como compreendem o trabalho e a si próprios.
acabando por despojá-los do controle de suas vidas e de seu trabalho, deixando-os à deriva. Como reação à instituição do contrato de trabalho intermitente, 4 ações diretas de inconstitucionalidades, ADs números 5.806, 5.826, 5.829 e 5.950, foram propostas por entidades sindicais, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que regulamentam tal modalidade contratual, sendo recebidas pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e distribuídas para o mesmo relator, o ministro Edson Fachin. A ADI número 5.806-DF, por exemplo, ajuizada em 27 de outubro de 2017 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Atividade Profissional dos Empregados na Prestação de Serviços de Segurança Privada, de Monitoramento, Ronda Motorizada e de Controle Eletroeletrônico e Digital, CONTRASP, argumenta que o contrato de trabalho intermitente nos moldes em que foi regulamentado pela Lei nº 13.467/17 viola uma série de normas constitucionais que asseguram direitos fundamentais aos trabalhadores, como o salário mínimo, o 13º salário, as férias, o FGTS, o repouso semanal remunerado e a aposentadoria. Com relação ao mercado de trabalho, o Ministério do Trabalho, MTB, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, vinculado ao Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho, DET, tem produzido e divulgado dados sobre o contrato de trabalho intermitente entre novembro de 2017 e outubro de 2018 que permitem a formulação de um quadro provisório sobre a utilização de tal modalidade com base em critérios como o número de admissões e sua divisão por gênero, faixa etária, escolaridade e setor da economia. Diante da recente regulamentação do contrato de trabalho intermitente, os dados provenientes do CAGED ainda são insuficientes para a definição de um perfil consolidado dos trabalhadores submetidos a esse regime de trabalho, assim como para uma conclusão sobre os impactos desse novo modo de contratação no mercado de trabalho. Porém, algumas observações podem ser feitas a partir da análise dos referidos dados no sentido de revelar uma tendência com relação às características de utilização do trabalho intermitente até o momento. Pesquisadores vinculados ao Grupo de Trabalho sobre Reforma Trabalhista IE/CESIT/Unicamp, ao examinarem o saldo de empregos a partir dos dados do CAGED entre novembro de 2017 e julho de 2018, constatam que somente 50.545 postos de empregos formais foram produzidos desde a vigência da reforma trabalhista, sendo 78,4% destes referentes a contratos atípicos, como o de trabalho intermitente, Oliveira, Souza, Vasques, 2018. Quanto ao último, eles observam que os setores de comércio e serviços, caracterizados pela maior rotatividade e por menores salários, concentram 62% das admissões, o que sugere, segundo tais pesquisadores, que as medidas para a modernização do mercado de trabalho têm incidido nas ocupações que já eram as mais vulneráveis, reduzindo a qualidade dos empregos formais ofertados. O perfil dos trabalhadores intermitentes, por sua vez, é formado por homens, de até 49 anos, com ensino médio completo ou incompleto, contratados, sobretudo, para trabalhar nos referidos setores da economia, conforme as informações provenientes dos gráficos 2, 3, 4 e 5.
Tal constatação, no entanto, em comparação com a análise dos dados dos censos demográficos de 2000 e 2010, por Sade Dal Rosso, não permite a associação do uso do trabalho intermitente e a intensificação das formas de discriminação por gênero, faixa etária e cor/raça, conforme conclusão apresentada pelo autor em seu estudo. Ainda assim, esses resultados contribuem para a problematização do tema, pois abrem espaço para a formulação de novas hipóteses. Ademais, a adesão do empresariado com relação ao contrato de trabalho intermitente é baixa, gráfico 1, revelando que o processo de formalização do emprego, um dos principais argumentos mobilizados pelos documentos legislativos examinados em favor da reforma, não foi impulsionado de forma expressiva por essa modalidade contratual até o momento, assim como a redução dos índices de desemprego, mesmo com as ponderações sobre os possíveis efeitos do trabalho intermitente nos dados referentes ao mercado de trabalho apresentadas em um momento anterior pelas obras analisadas neste artigo. Essas primeiras informações são ainda insuficientes para uma conclusão definitiva sobre qual será o perfil dos trabalhadores submetidos a jornadas desse tipo. No entanto, a breve análise dos primeiros dados disponíveis, aliada ao exame das regras que estruturam o contrato intermitente e suas jornadas flexíveis conforme interpretação literal da Lei 13.467/17, indica um potencial precarizante que guarda o trabalho intermitente. Um grupo de trabalhadores já marginalizado, cujas ocupações são reconhecidamente mal remuneradas e cujos direitos têm sido, muito antes da reforma, fortemente violados, parece ser agora arrastado, pela intermitência, para condições de trabalho ainda mais precárias, com menos garantias sociais previstas em lei e salários ainda mais baixos, especialmente os trabalhadores jovens, de baixa escolaridade, em profissões ligadas ao setor de serviços e comércio. 5. Conclusão. A regulamentação e a dinâmica do trabalho intermitente ferem o princípio da continuidade do contrato de trabalho, sendo que o fato do trabalhador somente receber salário pelas horas efetivamente laboradas, em conjunto com a descontinuidade da prestação de serviços, implica uma situação de imprevisibilidade, instabilidade e insegurança que impede o trabalhador intermitente de realizar planos e projetos pessoais e profissionais, sem contar os efeitos físicos e mentais da expectativa e da incerteza quanto aos projetos de vida. A precarização pela flexibilização mercantiliza o labor humano e o próprio trabalhador, estimulando a propagação de contratos precários e condições precárias de trabalho que contribuem para a segmentação da classe trabalhadora e isolamento das mulheres e homens que trabalham. A neutralização de formas de resistência coletiva e do próprio convívio social abre espaço à derrogação de direitos e ao rebaixamento de salários, lastreados na ideia de dispensabilidade dos trabalhadores, os quais são abandonados à instabilidade e à insegurança. Somada à desregulamentação das garantias sociais do trabalho, a precarização produz desigualdades e discriminações em nome da produtividade e do lucro. De toda sorte, a difícil compatibilização do contrato intermitente e da jornada flexível com as demais regras e princípios contidos no ordenamento jurídico é um desafio para os juristas. Compreender os riscos que a precarização do trabalho traz para a sociedade e para a conformação dos indivíduos e de suas personalidades é o primeiro passo para limitar sua aplicação,
para afastar sua generalização por diversos setores e atividades e para interpretar as disposições normativas à luz da Constituição, das convenções internacionais e das obrigações assumidas pelo país no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mormente em prestígio aos princípios do não retrocesso e da progressividade dos direitos econômicos, sociais e culturais. Intermitência na prestação laboral não deve corresponder à intermitência dos direitos e da remuneração, pois quem vive do trabalho, deve viver apesar do não trabalho.